Olá, aluno! Mais um encontro para as nossas discussões sobre o design criativo. Nesse nosso encontro, nós vamos observar e compreender as aplicações desse universo criativo para o design. Então, nós vamos ver alguns cases e aplicações. Vamos iniciar então por mood board. Professor, o que é mood board? É um painel criativo. Já a gente vai ver algumas referências, tá? E inspirações criativas. De onde eu posso buscar e como eu busco essas referências estéticas para pensar os meus projetos de design. Bom, vamos lá. Os objetivos de aprendizagem vão envolver então compreender os tipos de mood boards e a sua relevância para os projetos e estabelecer relações entre as diferentes possibilidades para explorar o potencial criativo. Você tem um potencial criativo de extrema importância e você precisa exercitar para avançar, para poder se aprofundar nesse repertório criativo, tá certo? Todo profissional é criativo, basta saber usar das ferramentas de forma correta para poder então ser assertivo nos projetos. Trabalhar essa criatividade e conseguir extrair esses referenciais estéticos para pensar a solução de problemas, tá certo? Os mood boards no design, então, eles vão envolver ou são utilizados enquanto ferramenta criativa justamente para trabalhar com a coleta e a eleição de ideias. Eu vou trabalhar os mood boards como um referencial imagético. É onde eu coloco os meus elementos estéticos que vão ser trabalhados no meu projeto. Esses elementos estéticos podem ser os referenciais de inspiração para esse projeto ou podem ser os materiais propriamente ditos, tá? E aí vai depender das nuances aí, e para cada área do design a gente consegue trabalhar diferentes interpretações para o uso e a aplicação dos mood boards, ok? Esses mood boards vão envolver então essa conexão entre a minha inspiração criativa, a minha pesquisa que eu fiz, quais são os referenciais estéticos que eu quero trazer para esse projeto. Então ele vai permitir que eu coloque nesse mesmo plano todos os elementos criativos para resolução desse meu problema que vai ocorrer por meio de um projeto, tá certo? É a construção desse processo, né, vai envolver justamente essa expansão e a apresentação dessas minhas ideias e dessas conexões que eu, enquanto profissional criativo, estou organizando. Qual é o meu olhar para solucionar esse determinado problema? Considerando esse olhar que eu tenho, eu vou organizar isso de forma visual. Vou criar o meu mood board. Professor, um projeto de design tem que ter obrigatoriamente um mood board? Não necessariamente, mas para que toda a sua equipe esteja em harmonia ali e entenda de onde veio essas referências estéticas, é interessante que você tenha isso organizado. E você pode ter um painel que vai envolver os apelos visuais de inspiração, conectado a esse mood board, um segundo mood board de materiais, porque daí você vai conseguir fazer esse link entre o que você pesquisou e quais materiais você vai utilizar para evidenciar essas referências estéticas no seu projeto, tá certo? E você pode, no caso da moda, por exemplo, tem uma variedade de mood boards que são utilizados para poder explorar e ter ali um processo criativo bem organizado, tá certo? Então você pode fazer vários mood boards da forma como você bem entender. Se vai ser um projeto, por exemplo, um projeto arquitetônico que vai atender um público em específico, um público infantil, você pode ter inclusive um mood board desse público. Quem é esse público infantil? E você tem essa organização de imagens para ter claramente para quem você está trabalhando nesse projeto. Aí você vai ter um mood board de referenciais estéticos para pensar a sala de recreação para esse espaço infantil, um mood board. Quais materiais para executar essa sala? Um mood board de materiais. Você vai conectando esses mood boards. É uma forma de você evidenciar o processo criativo, tá certo? Aqui eu trouxe alguns para você entender. Aqui, por exemplo, ó, um mood board para um planejamento de coleção de moda, ok? Então, o tema dessa coleção é folia tropical. E aí tem várias referências estéticas que são apresentadas nesse mood board, de onde vão ser extraídos os elementos para pensar os produtos de moda, ok? Então eu posso pensar na cartela de cores, nas estampas tropicais, né, que vão ter ali de fauna, flora, frutas. Eu posso pensar num trabalho artesanal, onde vai ter essa questão do crochê, os turbantes, essa mescla de cores, os contrastes. Reparem como que o mood board me abre as possibilidades para poder pensar um projeto. Então, é esse o intuito do mood board. Esse mood board, ele é
utilizado muito no design e na arquitetura, que é um mood board de materiais. É onde eu tenho todas as referências de matéria-prima que vão ser utilizadas no meu projeto. Aqui é um projeto bem grande, então eu tenho vários referenciais de laminados, eu tenho pastilhas, eu tenho texturas que vão para a parede, eu tenho os pisos, né, o próprio porcelanato, o mármore, e aí algumas referências ali até de natural mesmo, né, de verde, para poder colocar também nesse meu projeto. Plantas que vão estar inseridas no meu projeto de design ou de arquitetura. Eu posso montar um mood board que tem essa conexão com a história. Eu busco na história da arte as referenciais estéticos, aqui com inspiração greco-romana, e aí eu busco e trago outros elementos que podem ser fonte de referência ali para o meu projeto de design. O uso do mármore branco, o trabalho com essa estrutura de gesso e o dourado, que vai lembrar um pouco desse universo da Grécia Antiga. Quais vão ser as padronagens que são utilizadas no período, eu trago também. E aí eu vou combinando essas referências em um mood board para ter esse material visual que vai fundamentar o meu projeto criativo, ok? As inspirações criativas, elas podem vir das mais variadas áreas. Por isso é importante você sempre se conectar com os diferentes cenários que lhe cercam e que talvez não sejam também tão intimamente atrelados a você. E aí você pode buscar essas novas referências e, quem sabe, aí se inspirar. De uma forma geral, as pessoas criativas são aquelas capazes de descobrir novas formas de abordar um problema ou apresentar soluções aos problemas através de mecanismos lógicos não convencionais. É um exercício, é aquele que vê de uma forma diferente, que olha por um outro ângulo, ok? E aí eu trouxe como exercício esse projeto que eu executei, é um projeto para desenvolvimento de uma coleção de moda, tinha como tema o Tibete. O país, Tibete, ok? Dentro dessa pesquisa do país, eu encontrei o iaque tibetano, que é essa espécie de boi, né, peludo. Ele tem uma pelagem comprida. E aí eu usei ele como referência e também as mulheres tibetanas. E aí eu fui fazendo conexões criativas. A partir da pelagem desse boi, que é utilizado inclusive para fazer artesanato, tapeçaria, eu conectei também com as tranças ali das mulheres tibetanas, né? E com essa cartela de cores que é bem forte, bem viva. A partir desse meu mood board, então, eu construí a minha cartela de cores, eu extraí desse painel e eu levei essas referências para os meus produtos de moda. Ó, eu levei, então, a pelagem do boi para esse colete, que seria feito em material sintético, também com pelo, para poder remeter a essa referência. Os bordados das peças, tanto o macacão quanto o vestido, eles têm bordados. Esses bordados são feitos em macramê, estrutura que lembra as tranças das mulheres tibetanas. A cartela de cores foi toda extraída desse meu mood board. Então o meu mood board serve como ferramenta para poder organizar de forma criativa e aí eu vou fazendo essas conexões a partir das minhas pesquisas, da minha bagagem, entendendo esse olhar criativo com o apelo visual que o meu mood board tem e eu consigo construir ali de uma forma diferente esse meu projeto de produto, tá certo? Quando temos uma ideia ou uma experiência criativa e nos perguntamos qual é a sua origem, nos damos conta de que é muito difícil descrever a ideia criativa por meio de palavras. E é justamente essa capacidade de ser tão sutil e por estar além das palavras que a criatividade ganha uma importância tão significativa em nossas vidas. É esse olhar único que faz com que a criatividade seja essa área tão importante para o design. E você pode se conectar com essa área usando desses artifícios que nós estamos vendo ao longo dos nossos encontros. Explore diferentes conexões, busque novas referências e crie essas conexões, mesmo que talvez não façam sentido nesse momento, eu tenho certeza que em algum momento você vai conseguir utilizar ou uma nova ideia vai surgir a partir dessas conexões, tá certo? Aqui nós temos as nossas referências, eu espero que você tenha gostado e até breve.